Muito bem, amados, vamos dar continuidade à nossa escola bíblica. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, o trecho que nós estamos estudando nessas manhãs de domingo. Romanos, capítulo 4. Eu gostaria de fazer a leitura do verso 9 até o verso 12. Romanos, capítulo 4, verso 9 a 12. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Diz assim, em Romanos capítulo 4, verso 9 em diante. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que diremos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Vamos orar. Pai, nós estamos nessa manhã reunidos em Teu nome, alegres por estar na Tua casa, na Tua presença, Pai. Muito obrigado por cada um que chegou aqui. E assim, Pai, agora, diante da Tua palavra, dessa passagem que nos trará mesmo ensinamentos para as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, porque somos necessitados de sabedoria, de entendimento. Que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor nessa manhã e também de cada professor nas salas que estão mesmo funcionando nessa hora. Abençoa cada criança, cada adolescente, cada jovem e cada adulto aqui nessa manhã, Pai. Que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. E assim, Pai, edificando as nossas vidas, a Tua igreja. E se for da Tua vontade, Pai, se há alguém entre nós que ainda não tem a salvação, o Senhor mesmo que é o autor, e concede a quem Te apraz, possa, Pai, fazer uma obra especial nessa vida. Entregamos cada um em Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Nós estamos tratando, nessa parte da carta aos Romanos, a justiça de Deus, a justificação pela fé. E nós vimos no capítulo 2, 3, que Deus, Ele manifesta a sua justiça. Ele manifestou a sua justiça, porque Deus é justo, Ele é santo e Ele exerce mesmo a sua justiça. E ela foi testificada, testemunhada, como diz aqui no capítulo 3 e o verso 21, olha, a justiça de Deus, ela foi manifesta e primeiramente testemunhada pela lei e pelos profetas. Foi mesmo testificada, testemunhada através da lei e dos profetas no Velho Testamento. Mas também chega aqui no verso 26 do mesmo capítulo, ela diz assim, olha,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então, ela não só foi testificada no Velho Testamento, através dos profetas e da lei, mas ela foi revelada no tempo presente. E nós aprendemos em Romanos 1:17, que diz assim: visto que a justiça de Deus, ela se revela no tempo presente, e ela se revela através do Evangelho. O Evangelho, ele revela a justiça de Deus, que Deus, ele aplicou a sua justiça na pessoa de Jesus Cristo. Paulo vem ensinando que o homem, diante de Deus, ele é injusto, ele é ímpio, ele é impuro, e ele mesmo está contaminado pelo pecado. O pecado dos nossos pais, Adão e Eva, trouxe mesmo por natureza, né, por herança, o pecado a cada um de nós. E por natureza, nós somos pecadores, já mesmo contaminados pelo pecado. E não só contaminados, mas a Bíblia diz que nós estamos calados diante de Deus, porque a palavra de Deus, ela mesmo cala a todos nós, ela mostra a nossa realidade diante de Deus. Não só calados, mas também todos estão condenados. O pecado, ele condena a todos. Então, contaminados, calados diante de Deus e condenados. Então Deus viu, uma linguagem bem simples, viu a nossa condição, a nossa impossibilidade de reverter essa situação. E como ele é justo, ele cobra a justiça. E como o homem natural, é impossível de fazer algo para se justificar diante de Deus, porque as nossas obras, as nossas ações, o nosso comportamento é de pessoas injustas, iníquas. Então ele mesmo se tornou o justo e o justificador. Então no verso 26 diz assim, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, Deus, ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, nele foi feita a justiça de Deus, porque ele sendo justo, nós estávamos agora há pouco relembrando, comemorando a mesa do Senhor, aonde mesmo ele deixou essa obra da justificação revelada a todos nós. Ele veio, Jesus Cristo, o justo, e Deus colocou sobre ele aquilo que nós tínhamos, o nosso pecado, a nossa iniquidade. E ele foi feito pecado. E ali na cruz do Calvário, ele pagou com a sua vida, com a sua alma, o preço do pecado. A justiça de Deus mesmo foi exercida, Deus cobrando o pecado. E Jesus Cristo pagou o preço. E ele saiu-se vitorioso, porque ele ressuscitou. A Bíblia diz mais à frente que ele foi entregue por causa das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, a obra foi completa, a obra justa de Deus realizada em Cristo Jesus. Então, ele continuou sendo justo, ele não quebrou o galho pelo pecado, ele cobrou o preço justamente e, ao mesmo tempo, se torna o justificador, o galardoador daqueles que creem, pela fé em Cristo Jesus. Então, essa justiça de Deus, ela foi revelada e é revelada somente pelo Evangelho. Mas não só revelada, mas nós vimos que ela é aplicada, a aplicação prática dessa justiça. Então, se você vê aqui, no verso 22 do capítulo 3,
Quando Paulo diz assim, olha, justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, que é para todos e sobre todos. Mas quem, não é? Ele mesmo mostra a quem, ele identifica a quem, a todos quem? A todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ela é aplicada aos que creem, né? Aos que creem em Jesus Cristo e recebem a justificação pela fé. E pela fé somente. Então nós estamos vendo que a justificação é de Deus, é Deus que realizou, é Deus que aplica a todos, né? Sem exceção, mas a todos os que creem. E esse crer, esse acreditar, é confiar. E é uma graça, é uma bênção, é um presente, porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, né? Então, a fé, essa fé de acreditar nessa obra, é um dom, é um presente de Deus. E aqueles que recebem Jesus Cristo pela fé, creem nessa justificação, ele é mesmo feito justo, feito mesmo filho de Deus. Então nós vimos isso com detalhe. Então a manifestação da justiça de Deus, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas, ela foi revelada pelo Evangelho e ela é aplicada a todos os que creem. E semana passada, chega no capítulo 4, né, o Paulo, como um professor, como um homem mesmo inspirado por Deus, ele faz agora uma aplicação nessa justiça aplicada, revelada na vida de Abraão. Abraão como sendo o pai da nação judaica. Então, o apóstolo Paulo vai ilustrar essa justificação pela fé usando a vida desse homem, né, Abraão, que diante de Deus ele foi justificado pela fé. Então, essa carta, é bom lembrar que Paulo escreveu à igreja ali em Roma, é o início da igreja, e a igreja era composta, né, não só por judeus que se converteram, a judeus convertidos a Cristo, mas também a gentios. E a igreja ali, claro, né, era uma igreja eclética que tinha judeus e gentios. Mas, né, a influência judaica era muito forte, assim, no meio da igreja. Então, Paulo está usando a ilustração da vida de Abraão para ensinar, né, que a justificação é pela fé e pela fé somente. E ele usa o pai da fé, Abraão, né? E semana passada nós mostramos a chamada de Abraão e a sua justificação, que não foi assim por nada que Abraão fez, nenhuma obra que ele fez, que ele realizou, que ele foi justificado, mas ele foi justificado pela fé. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus, creu na sua palavra, creu nas suas promessas, e isto, né, foi imputado para a justiça. Então, o capítulo 4 vai mostrar que a justificação pela fé, atribuída a Abraão, ilustrada na sua vida, a experiência do patriarca, não é independente das obras. Então, do verso 1 ao verso 8, nós vimos semana passada que Abraão foi justificado independentemente de obra, não foi de obra nenhuma, não é? Como diz aqui, olha, o verso 3. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida.
não é? Mas veja, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Em outras palavras, né, a justificação pela fé é independentemente de obra, ou seja, eu não posso fazer nada, né, para ganhar a salvação. Nenhuma obra que eu faça diante de Deus para a salvação, ela é satisfeita. Aliás, né, as nossas obras, até diante de Deus, a Bíblia diz, são trapo de imundície diante de Deus, cheira mal, né? Então, homem algum e homem nenhum é justificado diante de Deus por obras. Senão, teríamos de que nos gloriar, né? E a Bíblia diz que não é por obras para que ninguém se glorie. E Abraão, né, ele representando o pai da nação, nós vimos que ele realizou muitas obras, mas nenhuma delas, né, diante de Deus serviu para a sua justificação. Mas ele foi justificado porque ele creu em Deus. E nada assim do que ele podia fazer diante de Deus para a sua justificação resolveria, porque quando Deus chamou Abraão, né, nós vimos semana passada, ele era um ímpio. Ele estava lá no meio da sua parentela, da sua terra, em Ur dos caldeus, no meio mesmo da iniquidade, da injustiça, e aprove a Deus chamar, eleger, né, Abraão. Disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai ao lugar que eu te mostrarei. E Abraão, a Bíblia diz, creu na sua palavra, obedeceu a palavra de Deus, e isso foi imputado a ele, atribuído mesmo como justiça. Então, a justificação é pela fé somente e não por obras, né? Mas Paulo, ele continua aqui no verso 9, ele vai tratar agora de outra coisa, que a justificação, ela é independente da circuncisão. Nós lemos aqui, né, essa palavra, circuncisos, circuncisão, incircuncisão. E eu volto a lembrar que a igreja ali em Roma, né, ela era mesmo, era formada por judeus crentes, judeus salvos, e também por gentios. Mas o judeu era notório, ele tinha uma grande influência assim no meio da igreja, e é até compreensível, né? Porque quando fala aqui de circuncisão, o que é realmente isso, né? É do povo judeu. Então nós vamos explicar, pedir graça de Deus para isso, né? Para que possamos assim receber o entendimento e o ensino para nós hoje nessa manhã, compreensão. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Deus, ele confirma a sua aliança com Abraão, né? Aqui no verso 5, aliás, no verso 1, vamos com calma, né? Gênesis 1:17. Veja, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, aqui tem um pedido, né, do Todo-Poderoso para esse homem, a quem ele justificou pela sua fé. Anda na minha presença. Esse é uma boa lição para nós hoje, nessa manhã, né? Aquele que Deus poderoso, o Todo-Poderoso, justificou, ele diz agora: anda na minha presença e ser perfeito, anda em santidade, né? Mas continua, olha: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente.
Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, que quer dizer pai de numerosas nações, eu te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aquela terra lá hoje, né, em constante conflito, foi Deus que deu a Abraão. Ele prometeu e ele cumpriu, e é para sempre, é perpétua. Não tem ninguém nesse mundo, né, que vai destruir ou mesmo anular essa aliança que Deus fez com Abraão. Impossível. Pode vir quem vier. Eu logo falo espiritualmente, o diabo, as suas potestades, todo o poder terreno, as nações, reis e hoje os impérios, mas jamais vão tirar aquele povinho ali, né? Porque é povo de Deus. Então, amados, é promessa de Deus, e eles estão lá, né? Estabelecidos, e ninguém vão tentar, mas não vão conseguir tirar, porque a luta não é contra o judeu, a luta é contra Deus, né? E contra Deus, quem vai perseverar? Ninguém, só os loucos que tentam, né? Mas todos assim não vão prevalecer. Mas disse aqui, verso 9: disse mais Deus a Abraão: veja, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações, e esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, né? Então, é uma aliança, é um selo, é uma marca que Deus está colocando em Abraão e a sua descendência. E ele chamou de circuncisão, circuncidado. E o que é isso, né? Diz aqui: circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal, por marca, por selo de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Os incircuncisos, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, e quebrou a minha aliança. Então, irmãos, a circuncisão, não é, foi Deus que estabeleceu a Abraão como um selo, né? Então, Paulo, volte lá em Romanos, o que é que ele está dizendo aqui? O judeu, ele mesmo, vamos dizer assim, se pegava nisso, né? Para eles era a marca de ser povo de Deus, no momento em que ele era circuncidado, ele era mesmo considerado povo de Deus. Então, Paulo vem argumentando o seguinte, né? Verso 9, olha: vem, pois, esta bem-aventurança. Paulo está falando da bem-aventurança
da justificação pela fé, não é? Essa bendita, essa bênção, a bênção da salvação. Então ele está dizendo, vem essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos? É só sobre eles que foram circuncidados, não é? Então ele continua, ou também sobre os incircuncisos. Então ele faz a pergunta ali à igreja, né, que era predominantemente e predominada, né, pelos judeus. Eles estavam se achando melhores e superiores. Aguarde aqui um pouquinho. Havia no início da igreja mesmo uma desavença, não é? uma divisão, uma discussão doutrinária em respeito da circuncisão, porque muitos judeus circuncisos, né, circuncidados, que era a prática, e creram em Jesus Cristo, eles estavam até nas igrejas do Novo Testamento impondo aos que não eram circuncidados ou circuncisos, né, a circuncisão como assim como parte, como condição para a salvação. Então estava tendo muito problema nas igrejas e Paulo ataca, não é? E vai mesmo combater essa doutrina. Se você ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, diz assim, olha, Atos capítulo 15, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Estava havendo esse ensino no meio da igreja, não é? Olha, se não vos circuncidardes, se não fizerem a prática da circuncisão, segundo o costume de Moisés, porque eles tratam Moisés como o pai da lei, né? Mas a circuncisão veio lá de Abraão, nós estamos vendo, né? Olha, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Está vendo? Então aqui havia uma doutrina se espalhando no meio da igreja, dizendo que se não o gentio se circuncidasse, não podia ser salvo. Sabe, irmãos, é bom a gente parar, porque aqui é uma escola, né? E a escola dominical ela tem esse propósito de instrução, de ensino, em que falta até na igreja dos nossos dias. Se no tempo do início da igreja já estava prevalecendo as doutrinas falsas, né? Paulo, falando mesmo às igrejas, ele diz, olha, cuidado, não sejais como meninos, levados por qualquer vento de doutrina, não é? Então nós temos que saber a verdade, a doutrina verdadeira, para nos proteger. E aqui, né, Paulo vai combater essa doutrina de circuncisão. Para ser salvo tem que ser circuncidado. Então no verso 2 diz assim, olha, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, né? Discussão mesmo, e não pequena discussão com eles, resolveram esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Onde isso estava mesmo se espalhando no meio da igreja, né? E esse embate aqui aconteceu lá na igreja da Galácia. Houve esse embate, essa discussão. Então Paulo e Barnabé, eles resolveram subir a Jerusalém. Não é a igreja central, vamos dizer assim, não é? Eles não subiram para Roma, não, né? A igreja primitiva, a igreja central, onde estava estabelecida, onde iniciou a igreja, era em Jerusalém, amados. Então aqui conta, né? Eles é bom, né? A gente vê, olha, enviados, pois, até certo ponto, acompanhados
pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão entre os gentios, que estava acontecendo, Deus salvando os gentios, né? Causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, veja, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ou seja, eles têm que ser circuncidados, não é? É obrigatório para a salvação. Então, veja, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar essa questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Pedro falava do que ele sabia, né, e do que tinha acontecido na sua vida, uma experiência pessoal. Lembra que Deus mandou Pedro ir lá na casa de Cornélio? Um anjo disse: olha, Cornélio era um gentio, um homem que estava buscando a Deus, temente a Deus, e Deus ouviu a sua súplica, a sua oração, e diz, ele mandou o anjo: olha, vai lá, chama Pedro e manda, né, que Pedro venha, que ele vai te contar o que tu tens que fazer. E Pedro recebeu os anjos, né, e ouviu a ordem do Senhor. E sabe o que Pedro fez? Ele disse: não vou mesmo, né? De forma nenhuma vou para os gentios, né? E não foi. Então Deus deu aquela lição em Pedro, né? Fez descer 3 vezes os animais, os quadrúpedes, os répteis, num lençol, e disse: Pedro, vai, pega, mata e come. Ele disse: de modo nenhum, Senhor, eu vou comer uma coisa imunda. E Deus deu essa lição e Pedro foi aos gentios, na casa de Cornélio, e ali, irmãos, ele não disse para Cornélio ser circuncidado, né? Ele não falou para Cornélio fazer boas obras, ele pregou o evangelho da salvação, e Cornélio creu em Deus. E ali foi mesmo o Pentecoste dos gentios, né? Então Pedro sabia muito bem o que ele estava falando. Então ele diz: olha, por meu intermédio, que os gentios ouvissem, né? Vissem a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles. Nós vamos ver mais à frente, né, que a circuncisão era o selo da justificação pela fé. Deus selou Abraão. E o Espírito Santo é o selo da justificação pela fé do gentio, né? Mas isso é mais à frente. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes a fé, purificando-lhes pela fé os corações. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele na carta aos Efésios, ele explica, não é? A igreja verdadeira do Senhor, ela é formada, não é, por judeus e gentios salvos em Jesus Cristo. A partir do momento em que recebe pela fé, eles fazem parte do corpo de Cristo, a igreja mesmo espiritual. Então, é isso que Pedro está dizendo: olha, agora, pois, por que tentais a Deus? Sabe, irmãos, é interessante porque
tem muitos, né, líderes, pastores, igrejas, tentando a Deus, colocando até na igreja coisas que Deus não recomenda, né? E esses homens estavam tentando a Deus, colocando uma coisa que Deus não aprova, né? Deus não mandou fazer. Então é isso que ele está dizendo. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar em nós, mas cremos que fomos salvos, veja, pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou-se, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios, né? As maravilhas da salvação que Deus estava operando no mundo gentílico. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, Tiago, né? Esse era o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, era o chefe, o líder da igreja ali em Jerusalém. Não foi Pedro, né? O primeiro papa da igreja, não. Tiago sim, diz, olha, e Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome, né? A igreja. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, a justificação pela fé, né, profetizada há muitos anos atrás. Olha, diz assim, está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz todas as coisas conhecidas desde os séculos. Então, aqui vem a decisão, escute, né, da igreja, a decisão lá de Jerusalém, desse concílio aqui, e espalhada, né? Manda espalhar para todos, para Roma, para Galácia, para a igreja, e até mesmo nos nossos dias, né? Diz aqui, olha, vamos ver, 22, olha. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Então está aqui a carta, né? A decisão em relação à circuncisão e essas coisas. Diz, olha, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. E aqui vem o veredito, né? Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando as vossas almas. Sabe, irmãos, tem uma lição aqui que tem muitos, né, até nos nossos dias, que andam perturbando, transtornando pessoas sinceras com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, colocando condições para pertencer à Igreja de Jesus Cristo. Várias coisas, né, no mundo inteiro. Mas aqui diz, olha, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem, veja, irmãos, não a Pedro, não a Tiago, né, mas ao Espírito Santo, os verdadeiros homens de Deus, os verdadeiros homens da igreja, são dirigidos, não é, por Deus e pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando Ele enviou o Espírito Santo, com um propósito, né, para ensinar, para mostrar todas as coisas à sua igreja. E a igreja de Deus tem que estar submissa ao Espírito Santo, não a um pastor, né, não a uma denominação, mas se esse pastor, se essa denominação está submissa ao Espírito Santo e à palavra de Deus, ou seja, se tudo que está sendo tratado, está sendo pregado, está sendo ensinado, é conforme as Escrituras, né? Assim diz o Senhor, é a maneira que Deus trabalha com a sua igreja. Então vamos ter cuidado, né, com os falsos. Quando você ouvir por aí alguém ensinando coisas, né, dizendo coisas, fazendo coisas, confere se esse homem tem base bíblica, né, se está mesmo na palavra de Deus. Se não, irmãos, não vai, né, não procura, estão fazendo coisas absurdas em nome de Deus. Mas aqui diz a igreja, né, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Para a igreja primitiva, né, que está começando, está mesmo frutificando, diz aqui, irmãos, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, a idolatria, né, como uma forma geral. O mundo gentílico era um mundo mesmo idólatra, um mundo mesmo cheio de coisas que não convinham a Deus, né? A nação Israel enfrentou isso, a idolatria dos povos, né? Quando eles chegaram mesmo em Canaã. Roma, né? Eles idolatravam o imperador, era o rei, era o Deus, era o imperador romano. O Egito antigo, então os povos antigos, né, eram povos idólatras. Então a igreja está dizendo, olha, vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, a idolatria, bem como, diz aqui, do sangue e da carne de animais sufocados. Agora de ingerir sangue, né? Porque a vida está no sangue e nós não devemos, né? A igreja de Jesus Cristo comer coisas, diz aqui, né? Beber sangue, enfim. Eu posso falar para os irmãos que eu passei por essa experiência. Eu gostava muito, né, gente? Galinha cabidela, né? Galinha com sangue, sarapatel, sou do interior, tartaruga, coisa maravilhosa, é bom mesmo. Mas, graças a Deus, né, Deus me salvou. E aqui nessa igreja, pastor dando um estudo sobre isso, tocou nesse assunto aqui, né? Não ingerir sangue da carne de animais sufocados. E a partir daí, irmãos, eu parei, né, de comer coisa com sangue, ingerir sangue. E a terceira coisa, Paulo diz aqui, aliás, a igreja, né, e das relações sexuais ilícitas, idolatria, ingerir sangue e a imoralidade, né? Três coisas que, assim, essenciais. E Paulo diz aqui, olha, aliás, Lucas, né, que é o autor do Atos, destas coisas fareis bem se vos guardardes. E aí ele termina a carta com saúde. Sabe, irmão, saúde aqui é santidade, saúde espiritual. Então, uma vida santa, uma vida saudável, é isso mesmo que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que fazer, né? Então, vocês estão entendendo agora, volte lá para Romanos, né? Quando
o apóstolo Paulo vem dizendo assim, olha, vem pois Romanos 4:9, vem pois esta bem-aventurança, essa bênção da justificação pela fé, exclusivamente sobre os circuncisos, os circuncidados, ou também sobre o incircunciso? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então, Abraão creu, e isso foi imputado para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Outra pergunta. Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Lembram? Não é quando Deus chamou Abraão, ele não era circuncidado, não havia circuncisão, mas depois que ele foi justificado pela fé, nós lembramos, Deus selou, né? Mandou que ele fizesse a circuncisão. Então, Paulo está dizendo, olha, como foi-lhe atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, né? Para ele vir a ser o pai de todos, veja, irmão, os que creem, né? Embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Então, resumindo, né, a lição aqui é que Paulo está dizendo, olhando a vida de Abraão, né, que o judeu, eles praticavam a circuncisão, e o fato de eles serem circuncidados, automaticamente eles pertenciam ao povo de Deus. Sim, de certa forma, mas o que Deus está mostrando aqui é que a circuncisão, né, era o selo da crença, era o selo do crer de Abraão, da atitude de fé que ele teve quando ouviu a palavra de Deus, quando obedeceu a palavra de Deus. Então Abraão creu, isso foi-lhe imputado para a justiça, e Deus selou, né? Fez essa aliança de fé através assim da circuncisão. Então a justificação pela fé de Abraão não foi por causa da circuncisão, mas foi antes, né? E para hoje, nós aqui, para a igreja, né? O que é importante, Paulo quer dizer que Abraão, ele é o pai da fé, é o crente Abraão, não é? Então, ele serve como modelo, como exemplo, que quando se crê, recebe o Senhor Jesus pela fé, é selado. Como no passado Deus selou com a circuncisão, hoje a igreja é selada com o Espírito Santo, né? Então Paulo, ele escreve lá, quer ver? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, né? Quando se prega a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, ou seja, a justiça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo, que é o evangelho que salva, é o evangelho mesmo que justifica. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, tem que crer no evangelho, né? Tendo nele também crido, fostes o quê? Selados, né? Carimbados, marcados. É o sinal com o que, irmãos? Com o Espírito Santo. Então a igreja, ela é mesmo selada, né, com o Espírito Santo. É a marca
que você e eu pertencem ao povo de Deus. Como a marca do povo de Deus era a circuncisão, a marca do povo de Deus é mesmo o Espírito Santo. E diz aqui, não é? Olha, no verso 12: e o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam. Então, irmãos, a circuncisão, naquele tempo lá, não garantia de forma nenhuma que a pessoa era salvo, né? Era povo de Deus. Se você ver a história da nação de Israel, muitos sim, pereceram depois de Abraão, né? Porque eles não andavam obedecendo a Deus, obedecendo a palavra, mesmo sendo circuncidado. Então a circuncisão não era garantia de salvação e nem é até hoje, porque eles continuam circuncidando. Como na igreja, agora no Novo Testamento, é bom também esclarecer, porque as igrejas, muitas igrejas hoje, né, elas dizem que, e muitos ensinam, que a igreja hoje é a continuação de Israel, né? E que antes Israel fazia a circuncisão e hoje a igreja faz o batismo. Então você vai encontrar, né, a Igreja Católica Romana, ela praticando o batismo como a marca, né? E muitas igrejas também, até evangélicas, praticam ortodoxa o batismo de crianças com meses, como nós acabamos de fazer aqui com a pequena Natália, né? Mas o batismo que eles pregam, que é a continuação de Israel, eu não vejo nesse sentido assim base bíblica, não é? Porque a Natália, ela não foi batizada, né? Porque o batismo, ele não é o selo da justificação pela fé da igreja. O selo da justificação pela fé é o Espírito Santo. Jesus disse: crê e seja batizado. O batismo é um testemunho de fé, é uma profissão de fé. A Bíblia diz, né? Se você crê, confessa, seja batizado. Mas o batismo não salva, nem como a circuncisão também não salva, né? Mas é um testemunho de fé. Então, na verdade, o selo, o carimbo, a marca mesmo da igreja é o Espírito Santo. E nós devemos, irmãos, aqui o tempo já foi, né? Nós devemos andar, como diz aqui, o nosso pai Abraão, o nosso pai na fé. Veja a Gálatas no capítulo 3 e o verso 6, diz assim, olha: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, Abraão, ele foi justificado pela fé e somente, né? Aí sim, depois de salvo, depois de justificado pela sua fé, Abraão foi agora viver, andar, né? Como diz aqui, volte lá, Romanos 4:12. Mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Abraão andou, né? Algum tempo, alguns anos antes da circuncisão, mas ele andou pela fé. E as obras de Abraão agora, as obras que ele fez, foram obras de justificado. Ele não foi salvo
pelas obras, o que ele realizou, mas depois de salvo, ele foi salvo para, né, as boas obras. E assim, irmãos, esse pequeno trecho aqui, que a lição para nós hoje, nessa manhã, fica, né, para a igreja hoje. A justificação é pela fé somente, não por obras, para que ninguém se glorie. A justificação não é por nada que uma igreja faça aqui, né? Um batismo, uma profissão de fé. Tem igrejas que assinam um monte de coisa, não. A justificação não é por circuncisão, mas é por a revelação de Deus quando a pessoa crê em Jesus Cristo e recebe, é selado pelo Espírito Santo e vai andar nas pisadas de Abraão, né? Como diz lá, o justo, ele viverá pela fé. E não vai dar tempo, mas nós vamos ver para a semana, se Deus quiser, as obras agora de fé, né? Os frutos da fé, os frutos de justiça que os filhos de Deus devem andar até nesse mundo. Que Deus possa mesmo nos ajudar nessa manhã, né, irmãos? E mais uma vez, essa maravilhosa justiça de Deus é independente de obras, é independente de circuncisão, mas é totalmente dependente de Deus, na pessoa mesmo de Jesus Cristo. Pai, eu te louvo, Senhor. Nós queremos te dizer muito obrigado, porque o Senhor é aquele que justifica ímpios, imperfeitos, impuros, homens e mulheres destituídos mesmo da glória de Deus. E é maravilhoso, Pai, porque não é por obras, nada que eu possa fazer vai satisfazer a tua justiça, nada que eu possa mesmo intentar em produzir para a salvação diante de ti não tem valor nenhum. Nada também, Pai, por imposição de homens, por marcas humanas, mas é pela fé somente, pela fé em Cristo Jesus. E Pai, nessa manhã, eu te rogo que aqueles que já receberam essa justificação pela fé, possamos até orar como os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé, para andarmos nas pisadas de nosso pai Abraão, que andou pela fé. E se há entre nós alguém que ainda não tem essa fé salvadora, possa estar apegado em tradições, em religiões, em circuncisões, em batismo, em coisas de homem, Pai, como nós ouvimos hoje pela manhã, mas que possa ser somente pela marca do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Pai, entregamos cada um nessa manhã as nossas vidas. Aceita a nossa sincera gratidão. No nome de Jesus. Amém.